e vamos ver a vilã mais cruel e mais injustiçada de Pokémon. E o mais injustiçado, né? Que é a Lusamine e o Guzma. Eu joguei a versão Ultra Sun e Moon. Lá a Lusamine tá mais como antagonista que teve... que se redimiu, por assim dizer, no final. No Sun e Moon ela é uma filha da puta mesmo. Porque no Sun e Moon ela só é uma filha da puta e é isso aí. No Ultra Sun e Moon, ela é uma filha da puta, mas ela está fazendo por um bom motivo. Ela não quer a Ultra Beast pra ela. Ela quer combater o Necrozma, ela quer um herói. Então, tipo, o Ultra Squad lá, que tem no jogo, eles chegam no Lusamine, então, tem o Necrozma, ele vai foder todo mundo. Então, o Lusamine tem um motivo pra continuar sã, tá ligado? Diferente no Sun e Moon, que ela se rende às drogas vulgo Nihilego. Que, pô, ela é viciada em Ultra Beast, Nihilego é Poison, elas se juntam, ela começa a dar indícios de drogada, então... Inclusive, ela faz a Lily se vestir que nem a Nihilego. Que isso, cara? Mas é? Nossa. Não sabia disso, não? Não. A Lily se veste igualzinha a Nihilego, ó. Lily Pokémon. Ó, esse é o design da Lily. Certo? Uhum. Olha a Nihilego. Nossa, cara. Aí, tipo, a Lily, a Lusamine é vidrada na Nihilego. Tá ligado? Ó como ela se veste. Creepy, velho. Então, né? Inclusive, quando ela troca de roupa, é que ela decide trocar. Ela decide se trocar, tá ligado? Porque essa aqui é a roupa que a mãe dela deu pra ela. Entendeu? E que porra de Magic Cursed é essa? Pokémon Sun e Moon, guys. Errado, né? Tá tudo errado. Então, Sun e Moon tem essas, tá ligado? Eu joguei a versão Ultra, prefiro a versão Ultra, inclusive até porque temos... como posso dizer, a Rainbow Rocket, além de ter mais conteúdo, temos a Rainbow Rocket. Nós viajamos pelos Ultra Warp Hole. Então é um jogo mais completo, tá ligado? É literalmente Sun e Moon se fosse bem feito. É. Que isso? Tem arrombado neste negócio aqui. Ah, Lolo, uma região tão bonita, tão tropical, boa região, tá? tão bela, Calou minha boca. cheia de coisas maravilhosas. Mas a Lula roubou o XY. Roubou, fomos roubados por culpa de Lula. Pokémons legais, um arquipélago de ilhas pra explorar, Pokémon lendário. Cara, eu acho... Pokémon bonita, Cara, ele volta. tão tropical, tão bela, cheia de coisas maravilhosas. Pokémons legais, um arquipélago Eu acho de ilhas. horrível eu não consegui usar surf pra acessar as ilhas. É. Tipo, pelo menos daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. Não precisa aqui não, tá? Mas, tipo, eu não poder usar surf pra conectar as ilhas, eu acho horrível. Horrível. Foi uma escolha ruim mesmo. Pokémon lendário, bem bonitinho. Porque essa mina tá com a cara de drogada. Né? Já ilha, alienígenas Coisas que vão tentar aconteceram. te matar, uma ONG Ou- de proteção ambiental fanática por alienígenas que também vão tentar te matar, e uma Parece até o Brasil. noia que também quer te Literalmente o Brasil. Literalmente. Mais um dia normal na América do Sul. Eu tô fudido. matar. Como eu amo a Lula. Bem, pessoal, hoje eu venho fazer um vídeo que, bem, vocês já estão pedindo há muito A tempo. própria Lusamine parece a porra de uma Ultra Beast, cara. caralho. E no Guzma, o Sol e a Lua de Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Moon. Tá, tem o Necrozma também, mas o Necrozma eu já fiz um vídeo sobre as Ultra Beast. Vai lá ver se você quiser saber sobre Necrozma. Bom vídeo, inclusive, A tá? gente vai focar sobre esses dois personagens que são os principais antagonistas Oh. dessa geração e que quebrou basicamente todo o molde já estabelecido anteriormente por Pokémon, o que é muito bom. É, né? Porque a última região foi nazismo. Literalmente Tifler. Por que será que Tifler são todos brancos, todos se vestem iguais e acham o mundo feio? Hein? E o jogo se passa em Paris, uma região que foi dominada pelo nazismo. Guys, tem que pegar o subtexto, guys. O que eu mais gosto de Sun e Moon é isso, ele quebrou um monte de coisa que É. a gente já tinha estabelecido e não parece que eu tô jogando o mesmo jogo pela 7ª vez, pelo menos não tanto.
Para quem não conhece, a Fundação Aérea é uma ONG de proteção ambiental praticamente, uma fundação sem fins lucrativos que ajuda os Foundation, né? humanos da região de Alola. Não só de Alola, tá? Dá a entender na versão americana do jogo que existem outras fundações aéreas, mas não sei se dá pra contar muito porque é só na versão americana. Porém, existe Fala no cu dos Estados Unidos. fundado há bastante tempo, mas não temos uma data especificamente, pelo pai de Lusa Mini, que depois passou o cargo de presidente pra ela. Como eu falei, é como se fosse uma ONG de proteção ambiental. Eles vão lá, tratam dos bichinhos, cuidam, e por isso... E lembrando que, tipo, a Lola é literalmente inspirada no Havaí. E Havaí foi colonizada pelos Estados Unidos. E pelo Japão por um momento. Então, assim, teve influência japonesa quanto americana no Havaí. E eu à toa que, tipo, tecnicamente Kanto levou pokémons pra Alola. Tipo, quebrando o ecossistema de lá. Entendi. Então, tipo, a Fundação Eder, Por isso que tem a Lola Farm. além de ter a Alola Form, a Fundação Eder existe pra salvar os pokémons em extinção. Por exemplo, os Corsolas, aí tem uma extinção, tá ligado? Em Alola. Porque eu tenho um Pokémon que come Corsola. Então, tipo, tem uma puta subplot de, tipo, em referências à colonização e destruição de cultura. Tipo, por exemplo, a Liga Pokémon nada mais é do que uma importação de uma cultura que não é de Alola. Tá ligado? Porque Alola você só pegava os Z-Crystals e fazia tipo, o ritual da galera ali, tá ligado? Tipo, a gente que é louco e sabe fazer um ritual pela todas as ilhas, tá ligado? Mas tem gente que só faz só da própria ilha, tá ligado? E dá a entender. E os Team School são os fracassados que não conseguem passar de um Kahuna. Que nem de Kahuna, não conseguem passar a porra do Trial. Tipo, é toda a questão de cultura, colonização, essas coisas aí. Então, muito interessante. Eles tinham uma grande rivalidade com uma certa Que esse tipo de vilã que coisa Hum? também é muito da inspiração, né? Mas eu não acho que quem vai Uhum. jogar Pokémon vai a fundo pra... Claro que não, Ele é porra. a Os caras não lêem história. Os caras só ficam apertando B. nos cuidam, e por isso eles tinham uma grande rivalidade com uma certa equipe vilã que existia naquela região. Mas já a gente vai falar sobre ela. O Meia noite importante de é ponto. você saber que a Fundação Aérea também mexia com muitos experimentos, mas não nada antiético até então. Só realmente experimentações para entender e compreender mais Pokémon, coisas que até mesmo tem em ONG, não necessariamente chegam a ser experimentos, mas você sabe, tratamentos alternativos e outras coisas do tipo. Drogas. Eles são tipo a Fundação Speedwagon de Joe. Gostei da Eles referência. investigar homens de pilar extremamente homossexuais, eles investigam alienígenas que vêm de Ultra Wormhole, que tem um portal levemente sugestivo. Oh! Impossível. Lusamine também tinha seu marido, Mo, que era um baita cientista que tinha um carinho muito grande pelos Pokémons e queria ajudar eles de todas Cara, tipo, porque ele é literalmente... Parece muito a Lusamine, tá ligado? Tipo, tem o mesmo preset de cores. as formas possíveis. Tem o E também medo seus da dois backstory. filhos, Gladion É. e Lily, que ainda eram muito novos na época, então não lembram de tanta coisa. Nossa, Maguerna. Cara. Que Pokémonzinho chinfrim, hein? O Mo estudava uma Ultra Beast única. E caso você não saiba o que é uma Ultra Beast, resumidamente é um Pokémon de outro universo que carrega muito da Ultra Aura, que fica toda impermeada por Alola. Não dá pra ver ela diretamente, mas ela tá em todos os cantos. E é ela que, inclusive, acaba causando as anomalias que fazem abrir os portais extradimensionais só nessa região. Ele acabou batizando essa Ultra Beast de Cosmog. Tudo bem que a gente sabe atualmente que o Cosmog não é uma Ultra Beast, mas na época eles não sabiam. Novamente, se vocês quiserem saber mais sobre as Ultra Beasts, tem um vídeo no canal só O Cosmog é interessante, que ele é e não é ao mesmo tempo. nela. E o Cosmog era bem de boa com ele, mas em algum momento alguém acabou fazendo alguma coisa com o Cosmog que acabou deixando estressado. Quando o Cosmog fica muito estressado, ele começa a liberar grandes quantidades de energia. Isso acabou trazendo uma reação tão grande que abriu um portal. Esse estresse todo pode inclusive matar o Pokémon, mas aqui não foi a vida dele que foi tirada não. Quem acabou sendo sugado por um desses Ultra Wormholes e até mesmo liberando uma Ultra Beast maluca que atacou todo mundo naquele dia, do Mo. Ninguém achou o corpo dele, pelo que parece foi levado para outro universo, então teoricamente tá morto. Mas vamos lembrar de uma certa regra: se não tem corpo, não tem morte. Já voltamos a falar sobre isso. Depois do ataque da Ultra Beast bizarra chamada de Nihilego, também conhecida como UB-01 Symbionte, a Lusamine começou a endoidar aos poucos. Ela se entregou completamente ao luto e depois completamente pro trabalho, começando a ser uma mãe mais ausente pros seus filhos. Quando você vai conversar com Gladion e Lily, por sinal, quando eles vão descrever a Lusamine no passado, ela era uma mãe normal, uma mãe muito carinhosa, que cuidava dos Gostosa. filhos, era muito atenciosa, Milf dentro. feliz.
mas depois daquele dia ela nunca mais foi a mesma. Ficou focando estritamente no trabalho, principalmente uma forma de abrir um portal. Aí, ó. A Lily aqui, ó. A franja, o cabelo, o chapéu, cor branca. Especificamente, o universo das Nihilegos, o Ultra Deep Sea. Isso aqui é praticamente um evento canônico da Lusa Mini, porque tanto nas versões Ultra Sun e Moon e nas versões Sun e Moon, esse evento ocorre. Existe uma bifurcação de eventos que acabam alterando eles para os eventos do Necrozma ou os eventos da Lusa Mini cheio de tentáculo. Mas vou deixar pra falar disso depois. Literalmente o Necrozma salvou a Lusamine na timeline Ultra, tá ligado? Mas você tem que saber que Inclusive deu uma surra nela, tá? Necrozma Gold. a perca do Mou é um evento canônico, vai acontecer de um jeito ou de outro. Enquanto isso, na ilha de Melemele, nós conhecemos o nosso queridíssimo Guzma, que todo mundo conhece pelo rap. Também pode ser forte. Tem um bom rap, inclusive. Não nego, não. Mas uma coisa que eu acho interessante nesse rap do Guzma é que ele conta muito bem a história dele, sua trajetória e seu ponto de vista, o que é muito interessante por sinal. A música, além de boa, ela é muito bem feitinha no sentido de letra. Porque Guzma era simplesmente um cara que tentava alcançar o objetivo dele de ser mais forte. Em Alola, mesmo que não tenha liga e nem nada do tipo, pelo menos não havia no passado, eles eram bem competitivos, mas de uma forma mais tradicional. Sabe aquele tipo de luta que faz parte de um povo? As batalhas Pokémon fazem uma parte cultura da sua vida e também fazem parte de vários rituais, principalmente os Trials, que são basicamente desafios das ilhas. Ele e seu amigo Kukui tentaram fazer os Trials, falharam. Mas os aqui dois. novamente tem outro evento canônico. Enquanto o Kukui, com essa derrota, essa decepção, vai tentar se reerguer, vai tentar conseguir alcançar o objetivo dele de novo. E muito foda que o Kukui, ele perde o desafio da ilha, que eu não sei como se perde o desafio da ilha, sendo que a gente pode resetar e tentar várias vezes, mas tá bom. A questão é que o Kukui, ele vê a derrota como uma forma de melhorar, ele vira por Pokémon, vai pra canto, toma uma coça em canto, inclusive toma uma coça do Lance, e volta ainda mais motivado em levar a Liga Pokémon pra Alola, pra levar a Alola pra um novo estágio. Tá ligado? Ele é literalmente... Ele é o fundador da Liga Pokémon em Alola, tá ligado? É a primeira vez que vemos um fundador da Liga. A gente nunca viu um fundador da Liga. Dora. E... o Guzma só é depressão e drogas. Tá mais E o crime organizado. Coisa que acaba dando resultado. Hoje em dia, ele, pelo menos na versão Sun Moon, é o treinador mais forte e também no anime. E não só isso, ele criou a primeira liga de Alola, ele se tornou professor, ele alcançou muitas coisas e casou. Ele queria. Se casou com uma professora pra lá de legal. E gostosa. Muito bem, esse é o professor mais maneiro da franquia. É verdade. Por outro lado, o Guzma não tinha um incentivo muito legal da sua família. Tudo que eles faziam era exigir do Guzma o primeiro lugar. A gente não sabe tão bem a relação do Guzma com a mãe dele. Parece que ela só é arrependida dentro do jogo. Mas com o pai dele, além de arrependido, ele nos dá umas informações diferentes. Ele fala que tentou consertar o moleque antes dele começar a entrar nesse negócio de gangue, mas ele acabou dando o troco no velho. E caso você não tenha entendido, o pai do Guzma gostava muito de jogar golfe. E aí você vê os tacos de golfe todo quebrado, falando, bem, eu tentei consertar ele, mas ele deu troco. Dá a entender que ele agredia o filho várias vezes. Um dia o Guzma não aguentou mais e simplesmente deu uma surra no velho com os tacos de golfe até quebrar. Provavelmente foi isso que aconteceu, pelo menos é isso que o jogo dá a entender. Pela casa do Guzma também, na antiga casa dele, você encontra vários troféus de segundo e terceiro lugar. Ele nunca foi o top 1. Todo mundo exige, quando você vai ganhar uma liga, quando você vai conseguir alguma coisa. Todo mundo coloca pressão em cima do Guzma. Mas chegou num ponto que a própria família mas dele segundo e terceiro lugar não é qualquer coisa também. É a cobrança, né? Lembrando. E a galera no Japão vai de arrasta porque tirou 9.8. Num país que exige 10. Então... Cultura. Surtou. Ele se tornou um anarquista completo que não liga pras tradições de Alola e nem mesmo as leis de Alola. 0.1 porque 0.1 na nota não faz com o homem, né? É. Inclusive, ele toma uma cidade, tá? Muita gente fala, não, que a cidade foi abandonada. Foi abandonada porque a T-School roubou a cidade. Tinha tanto delinquente na cidade que tiveram que abandonar ela, tá ligado? O vilão, a passada do vilão. É, e isso aí. Cagou pra tudo e fundou a Team School, um lugar pra pessoas rejeitadas igual ele, que falharam nos desafios das ilhas e ainda por cima causam tudo que é tipo de caos. Eles roubam Pokémon, atacam outras pessoas, roubam elas, assim, no e sentido... tentem
impedia eles de completar o trial. Fracassados tentando fazer outras pessoas fracassadas. Secretário mesmo, e até mesmo dominar uma cidade inteirinha pra ele, onde tá cheio dos seus roubos, e até dizer Crystals, porque o Guzma, por uma questão de ele não ter ganhado uma Z Crystal, ele não conseguiu vencer o desafio da ilha, ele roubou todas do tipo inseto, porque o seu tipo principal é inseto, e ele não usa Z-Move, é só pra ninguém mais usar mesmo e foda-se. Filha da puta. O Guzma é extremamente egoísta no início do jogo, ele é um personagem que aparentemente, ele é mais arrombado, a Luzamine é mais de boa, pelo menos o que dá a entender no início do jogo. Mas carinha dela dedura um pouquinho que ela também não presta, não. Bem, acho que agora que você já tem um contexto da origem da equipe Skull e também da Fundação Aérea, podemos chegar no próximo ponto. Vou começar pelo ponto de vista dos jogos Pokémon Sun e Moon, só pra deixar bem claro. Ultra Sun e Moon a gente vai falar já já. Os Gold. Aqui a gente acaba encontrando a Lily, ela é agora assistente do professor Kukui, agora que ela cresceu, e ela tá cuidando de um Pokémon muito especial, o Cosmog, que eu citei anteriormente. E parece que ela Bundona. tá fugindo da Fundação Aérea, então por vários momentos do jogo, toda vez que a gente tá relacionado com a Fundação Aérea, e até pela primeira aparição de uma Nihilego no jogo, a Lily nunca tá por perto, porque ela não quer ser identificada pela Fundação Aérea. Mas quem é responsável por todos os eventos do jogo é a Luzamine. Ela que mandou todos os membros da Aérea conversar com membros da Team Skull para ela conseguir falar mais diretamente com o Guzma. Eles já se conheciam no passado, numa época onde ela tinha o marido dela, era mais tranquila, onde o Guzma era um jovem treinador promissor. E ela era uma das pessoas que sempre dizia pra ele que via muito potencial nele. Não era mentira, não era uma forma de manipular ele na época, ela de verdade acreditava na força do Guzma. E caso você não tenha notado, o Guzma faz referência aos Bug Catchers nos jogos de Pokémon. Tradução, os NPC mais fracos dos jogos que só usam Pokémon do tipo Inseto Bucha. O próprio Pokémon Ace dele na época era o Impod, que é um Pokémon muito ruim. Porém, com ele adulto a gente vê que as coisas mudou. Ele tá muito mais forte. E o seu Ace é a evolução do Impod, o Golizopod, que é um Pokémon bem mais forte e destrutivo. Bem naquela vibe Magikarp e Gyarados. Como eles já tinham uma relação de respeito mútuo, o Guzma decidiu ajudar. Ele tava só simplesmente fazendo aquele caos que a gente vê em vários momentos do jogo. Peraí, suspeita dela. Pokémon, tentando distrair o protagonista em mais de um lugar pra Fundação Aérea poder fazer o que ela tava fazendo desde o início do jogo. Procurar o Cosmog. O Cosmog tava fugindo junto com a Lily esse tempo todo. E a equipe Skull só tá lá realmente pra te atrapalhar. Nós vamos descobrindo mais sobre essa relação equipe Skull e Fundação Aérea graças ao Gladion, que é um dos personagens principais nessa história, que eu já falei anteriormente que era o irmão da Lily, ainda é no caso. E ele leva um Pokémon bem misterioso, o Type Nu, um Pokémon teoricamente fabricado na Fundação Aérea. Mas assim, peraí, eles não... É pra simular seus. Por que eles estão fazendo experimentos com Pokémon? E calma aí, que esse bagulho vai ficar bem mais profano já já. Caralho. Bem, o plano dela acaba se realizando, Caralho. ela consegue distrair o protagonista e sequestrar a Lily junto com o Cosmog, que ela estava tentando ir atrás desde o início do jogo. E aí temos o confronto na Fundação Aérea, enfrentamos uma porrada de NPC como todo jogo de Pokémon. E chegamos em um momento que a Lily tá tentando confrontar a Luzamine. E a Luzamine até fala, se quiser, vem me parar, pode vir. Só que a Lily treme de medo e ela não vai até a mãe. A mãe vai pro quarto secretinho dela, que a gente não sabe o que tem exatamente lá, e vai embora. Bizarro o quarto a da Lily e o Gladion Luzamine, tem tá? um grande problema de autoestima, principalmente a Lily. O Gladion, pelo menos, conseguiu se libertar das cordas da mãe dele muito mais cedo. E mandou ela se fuder. Mas a Lily até hoje tem problemas com isso. A Luzamine é aquele tipo de pessoa que sempre tá te colocando pra baixo e tentando colocar você sempre como dependente dela. E isso vale pra você, se você é da família dela ou não. Todas as vezes ela tenta colocar você contra você mesmo, fazendo você sentir mal por tudo isso. Ela faz isso com os próprios filhos, principalmente com a Lily, fazendo ela se sentir mal pelo fato dela estar ali. Não só isso, como ainda por cima ditando cada coisinha que a Lily vai fazer na vida dela. Cada coisinha sem um mínimo de livre-arbítrio. Caso vocês não tenham notado, Aí, ó. ele tem um Como é que design é? que lembra muito a Nihilego, e isso não é à toa. Ela se veste desse jeito porque a mãe dela manda ela vestir desse jeito, pra, né, nutrir Meio essa narcisista, pessoa que ela né? tem, essa lábia Meio. bizarra. A Luzamine tá chegando num grau de loucura tão grande, numa espiral de desastre, que não tá dando pra passar muito pano não, mas calma que vai piorar, porque quando a gente entrar na salinha secreta dela, a gente só entra em um dos momentos mais cruéis da franquia Pokémon, onde você entra lá naquele quarto, onde tá cheio de experimentos, Pokémons congelados, Pokémons em tubos de ensaio, tudo que é tipo de experimento bizarro que você pode imaginar com Pokémon. Como eu falei, esse é um dos momentos mais explícitos em relação à violência contra os Pokémon nos jogos.
Tem outros momentos, como a Mamãe Marowak e vários outros que você procurar pela franquia. Mas aqui é bem explícito. Você vê os bichos lá, estão tudo congelado, estão com uma carinha de medo. É uma situação bizarra. Além do mais, a gente entende a origem do Type Nu. Lembra o Pokémon que foi antes? Ele é um Pokémon lendário criado artificialmente pela Fundação Aether para enfrentar e capturar Ultra Beasts e proteger a região. Intenções boas, né? Mas é descrito na sua criação que muitos Pokémon foram mortos para gerar o Type Nu. Vários mesmo, diversos experimentos foram Só você vê que ele é uma quimera. de uma ONG de proteção ambiental. Não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido na cabeça dessa lunática aqui, porque pra ela, preservação é isso. A gente tem que experimentar, destruir o atual pra gente poder preservar no futuro, sabe? Os fins justificam os meios pra alcançar o objetivo, coisa que vem de um pensamento claramente deturpado por parte dela. Type Nu não é o único, existem vários dele, e eles são conhecidos como Type Fu originalmente, um Pokémon que poderia copiar qualquer tipo existente, sem acesso a nenhuma mecânica do tipo. É natural, por assim dizer, natural entre aspas. Só que como eles não alcançaram o objetivo necessário, primeiro, eles simplesmente colocaram uma máscara para conter suas habilidades que não estavam funcionando apropriadamente. Essa máscara pesa muito, machuca o Pokémon, dói pra caramba e não deixa ele respirar direito. Isso aqui é praticamente tortura com o bicho. E quanto mais eles se rebelaram, mais a Fundação Aether fez tudo que é tipo de atrocidade, até chegar ao ponto de congelar eles. O Gladion só conseguiu salvar um até então, que é este Type Nu, que acaba evoluindo pra Silvally. O treinamento do Gladion, ele consegue controlar seus poderes, quebrar essa maldita máscara e evoluir pra Silvally. A evolução em si dele é controlar o sistema Arceus, um sistema projetado que é a sua habilidade que faz com que ele mude de tipo, igual o Pokémon Deus Arceus. Ele é uma tentativa de recriar Deus. Vocês querem que eu deixe um pouquinho mais profano, além dos experimentos extremamente grotescos da Fundação Aether? No Terali, que não dá pra considerar isso canônico, mas dentro dos vazamentos, além de coisas muito suspeitas... Voltamos finalmente para pra coisa. coisas dizendo de como seria feito os discos de transformação do Silvally. Eles seriam feitos da própria plate de Arceus. No caso, de pedaços dela, não da plate inteira. Então, as plates de Arceus? O nível aqui de bagulho profano que a Lusamine fez é absurdo. Vamos pegar as plates de Arceus. Ok, né? A gente pega as plates então, meio foda-se as plates. Qual é mais foda-se da franquia? Sofrer pra caramba na mão de toda essa fundação maldita. Repito, isso era pra ser uma ONG de proteção ambiental. E aqui já dá pra entender que Mano. é maldita. Repito, isso era pra O Giratina falando meu Arceus é a mesma coisa que Satanás falando meu Deus. É muito bom. ser uma ONG de proteção ambiental. E É, aqui já você dá pra também tá entender meio profano nesse vídeo. É. os aspectos, a real personalidade e tudo que esses personagens querem mostrar pra nós. Como foi, eles acabam quebrando o que a gente conhece dos vilões de Pokémon. Tirando a quinta geração, todas as anteriores tem o vilão principal e tem seus servos. Eles podem ter umas relações mais complexas aí A no meio, cara de cu do Cyrus ali é muito impagável, tá? mas a maioria é isso. Tirando a equipe Magma, a equipe Aqua, que elas são só burras mesmo. É, Lusamine isso mesmo. é uma mulher que focou totalmente no trabalho, nunca superou de verdade o luto e tentou focar em terminar os estudos do seu marido sobre as Ultra Beasts, de uma forma insana, uma forma dela preservar e não perder mais nada na sua vida. Mas a forma como ela faz isso é deixando seus filhos maus pra que eles não façam nada. Ela não quer que eles tenham livre-arbítrio. A mesma coisa é prendendo os Pokémon em cubo de gelo e matando vários outros, porque teoricamente isso é necessário para criar um futuro melhor, onde todos vão estar protegidos. Não só isso, como ela quer experimentar também as Ultra Beasts. Ela acredita que através desses seres que destruíram seus ecossistemas, ela pode alcançar a real evolução, até mesmo da própria raça humana. Tudo que ela faz, teoricamente, é naquele princípio dos fins justificam os meios, mas não dá pra justificar de jeito nenhum. Enquanto o Guzma, que aparece cedo, o real vilão inicialmente não é, ele é meio que o Só um segundo peão. lugar, até nessa questão de ser o vilão do jogo, e ele não se O importa paradoxo. muito com isso. Guzma não se importa muito com nada, mas ao mesmo tempo ele tem um grande respeito pros membros da equipe Skull, porque sempre respeitaram ele de verdade, como ele é. A pressão que a própria região número da 2. Lola colocou sobre ele, que seu pai colocou sobre ele, fez com que ele aprendesse através da força. A forma da Lusamine, do ponto de vista dele, não é errada. E como ela sempre demonstrou respeito também por ele, ele não se importou de ajudar ela, em nenhum momento. E a Lusamine não estava mentindo sobre a parte de achar ele interessante, vocês vão entender já já. Adicionar mais um crime pra Lusamine. Essa parte foi muito... Não é aqui, não é aqui, é aqui, ó. Foi muito isso aqui, ó. Sexo. Esse take aí.
Mini, ela simplesmente pega o Cosmog, que é um Pokémon lendário, e quase mata ele pra abrir um portal pra outra dimensão. Eu tô falando, gente, ela cometeu trocentos crimes diferentes em Alola. Assim, vamos fazer uma listinha aqui. Quem cometeu mais crime no Havaí? A Luzamini, o Guzma, o Necrozma ou o Ezar Miller? Sei lá, alguém faz as contas aí embaixo. Tomar no cu não quer. O que acaba não matando o Cosmog, mas cria uma reação que força ele a evoluir mais cedo pra Cosmoe, que é uma forma estática do bichinho. E aí ela vai pra dimensão das Nihilego junto com o Guzma. Sendo assim o papel da Lily e do protagonista é chegar até ela. Tanto que a gente vai todo pra aquele templo da evolução, pra terminar a evolução do Cosmoe, pra ele se tornar Solgaleo, Lunala, dependendo da versão do teu jogo. E assim a gente vai pro Ultra Espaço, principalmente pro Ultra Deep Sea, pra enfrentar a Luzamini. E lá a gente consegue entender um pouquinho mais dos personagens, principalmente o ponto de vista do Guzma sobre tudo isso, que ele não vai intervir mais. Ele tá entendendo quanto a Luzamina tá doida. E eu não tô zoando, gente. Quando eu falo que ele entendeu, é que ele realmente nota que a Luzamini, quando ela elogiava ele, ela tá falando sério. Ela tá falando tão sério o fato de achar ele interessante, que quem ela queria que se fundisse com a Nihilego, que servisse como experimento dela desse simbionte, fosse o Guzma. Ela nunca mentiu o fato de ter interesse por ele, de achar ele forte, interessante, tanto que ela ia usar ele também como experimento. Você tem noção da loucura dessa mulher? Ela literalmente objetifica todo mundo na vida dela. Bizarra. E quem acaba fazendo isso é a própria Luzamini. Essa parte é bizarra. O primeiro Gatai, tá? De Pokémon. E humano. Aí no anime não, a Luzamini foi capturada porque não pode colocar uma cena tão pesada assim no anime de criança. O anime destruiu a Luzamini, tá? Destruiu a Luzamini. E aí temos a boss fight contra a Mother Beast Luzamini. A Luzamini Mother Beast ficou muito bom, tá? bizarra. Nihilegos são Pokémon meio neutro. Eles não têm personalidade exatamente. Eles vão tendo personalidade daquilo que eles grudam. E aprimorando e também aumentando os efeitos sobre a simbiose onde eles estão no momento. Então, pra dar um grande resumo pra vocês, o veneno da Nihilego não controla ninguém. Ela só aumenta o que já tem lá. E a pessoa pode ficar agressiva por motivos externos. No caso da Luzamini, aumentou ainda mais a obsessão dela. E você pode ligar isso a diversas analogias, a entorpecentes, bebidas alcoólicas, drogas, seja o que for. Ainda é uma forma da Luzamini esquecer o luto, ter o hiperfoco dela em outro canto. Além do design, até a própria cena ser bem grotesco para os padrões de Pokémon. Não necessariamente pesado, mas é bem estranho, dá uma sensação de estranheza. A gente não vê muito disso na franquia Pokémon. Eu acho que é e eu até propósito, queria né? mais cenas como o da Luzamini, ou do Volo, ou do Giratina, cenas de impacto mesmo. As cores mais neutras da Nihilego, mais claras, ficando escuras, e ela virando essa coisa que tenta atacar tudo pelo caminho dela. Agora entendemos que o Guzma deu com o rabo entre as pernas. Ele também não ia querer me fundir com essa merda, não. Não fode, filha! Nem a Nihilego tancou a Luzamini. Derrotando ela, a gente vê o primeiro momento de lucidez da Luzamini no jogo todo. Ela vendo a sua filha se esforçando pra parar ela, inclusive a Lily usa o Pokémon lendário pra estourar a própria mãe, acho isso muito foda. Mas é muito bom ver esse pequeno momento de lucidez da Luzamini. Ela dá valor pra filha dela. Ela fala como se, nossa, como a minha filha cresceu, como ela tá bonita, como ela tá forte. Como se aquela Luzamini de anos atrás, antes do Mou ser roubado por uma Ultra Beast, tivesse voltado. E não foi exatamente isso que rolou, é por causa mais do veneno que ela tá falando desse tipo de coisa. Mas isso mostra pra nós que ela tem um lado mais humano. Os vilões anteriores de Pokémon, geralmente eles são só do mal, e até aí, ok, é o propósito deles. Até a quinta geração que eu elogio muito, o Ghetsis é só um grandiosíssimo arrombado. O N é o personagem mais interessante do jogo. Mas a Luzamini e o Guzma não. Luzamini é uma pessoa que tentou procurar a fuga do luto
da pior forma possível e acabou se afundando mais e mais no seu próprio veneno e destruindo a vida das pessoas que ela amava e dos seres que ela prometeu proteger. Tudo que ela está fazendo no jogo, ela faz com a boa intenção de ajudar a preservar tudo no futuro, porque ela tem medo de perder as coisas. Mas, né, de boa intenção o inferno tá cheio, e a Lusamine é a prova disso. Enquanto o Guzma é alguém que quer mudar Também alguma pode coisa ser do lado forte. de Alola. Essa competitividade exagerada não é algo nem exclusivo de Alola. Esse lance de competitividade extrema, de tudo ser uma competição, de colocar um contra os outros, principalmente jovens, não é que competição em si é ruim, mas eu tô falando do lado mais tóxico, a ponto dos pais mesmo descontarem nos próprios filhos, como rolou com o Guzma. Vocês viram o que fizeram com ele? Ele replica o ciclo de ódio que o pai dele fez com ele. Ele me O primeiro virou pegou opressor, a né? de volta, e quem sofrer na mão do Guzma pode É, acabar amigo. fazendo a mesma coisa no futuro, agredindo também. São dois vilões que sim são pessoas deturpadas, sim são pessoas que estão fazendo maldades, mas As vítimas da uma sociedade, faceta né, que deixa velho? eles muito interessantes. A velha desculpa. Muito acima da média pra padrão da franquia Pokémon, na minha opinião. E agora, E foi aí que começou a ser bem escrito, tá? vamos para a versão Ultra Sun Moon, que tem umas coisinhas pra Ah, é? acrescentar lá pra vocês. O Sunimon é melhor que o Sunimon normal. Antes da gente continuar, por favor, eu vou te pedir pra deixar o like, se inscrever aí. Hype, Já deixei, não deixei? Hypa pra Não, caramba. deixa agora. Me ajuda na moralzinha, que eu quero que esse 2 vídeo meses, tenha parceiro, dá mais não. sucesso. Esse é o mês do Pokémon Day e eu espero de verdade que vocês me Devia ter ajudem. visto- Eu quero devia ter fazer visto aqui no cobertura Pokémon Day. dos jogos ZA Zinema. que eles lançaram. Meu Deus. Genial esse aqui, tá? Genial. Cara. Mano, como que os caras pensam nisso, velho? Outro patamar, outro Então, patamar. me dá uma forcinha aí. Cara, porque deu eu não muito tô trabalho nesse nível, mano. Eu queria estar nesse nível. pra fazer esse vídeo, vocês pediram Aham. bastante. Mas agora voltando pro vídeo, caso você não saiba, os jogos Pokémon Sun e Moon e Ultra Sun e Ultra Moon são duas timelines diferentes. Acontecem os eventos canônicos que eu falei anteriormente de um jeito ou de outro. É literalmente o mesmo jogo mudando algumas coisas. Melhoraram Não. o gráfico, eu acho. Não vale a pena jogar os dois, jogue apenas um. Eu recomendo o Ultra Sun e o Ultramon. E o pior é que tu começou jogando e eu te avisei, né? Pra trocar. Isso foi a melhor dica que você me deu na minha vida. Mas outras coisas acabam mudando. Como, Quase por exemplo, jogou a Lola inter- errado. É, quase joguei o jogo errado. versão da Ultra Recon Squad. Uma equipe que não é vilã. Eles estão tentando avisar o pessoal do nosso universo que, ó, tem um bicho aqui que suga a luz de todo mundo e tenta matar geral. E ele basicamente ferrou nosso universo. A gente tá condenado praticamente. Estamos tentando impedir ele de fazer coisa pior com o universo de outras pessoas. E adivinha quem acaba escutando isso? Lusamine. O hiperfoco dela agora vai pro Necrozma. Mas como eu falei, Lusamine fazer merda é um evento canônico. Ela fez tudo que eu falei anteriormente. Tudo! Mas agora ela tá um pouco mais sã, porque é que ela tá realmente se devotando a enfrentar o Necrozma. Ela até mesmo dá uma desculpa do porquê ela tá fazendo essas coisas ruins. Vou abrir a Ultra Fenda Espacial e enfrentar os Pokémon que desejam roubar nossa luz. Cara, ela é carioca, mano. Vou É. capturar até mesmo o pobre Necrozma. O Guzma Necrozma. segue mais ou menos o padrão do primeiro jogo. A diferença é que ele segue mais a Lusamine pra ajudar ela. Porque ele vê, putz, essa mulher não vai aguentar o Necrozma sozinho. Então ele vai tentar ajudar ela, diferente do primeiro jogo, que ele tava seguindo só porque ela tinha mandado mesmo. E de qualquer jeito, os dois acabam... Na verdade, em primeiro ela nem mandou, ele só foi porque, tipo, a única pessoa que acreditava nela. primeiro jogo que ele tava seguindo só porque ela tinha mandado mesmo. E de qualquer jeito os dois acabam Você reparou uma costa de risada nessa parte, tá? Como foi? Eu já tenho um vídeo só falando do Necrozma. Eu só queria dar um ponto que Lusamine e Guzma tem um padrão de cores muito semelhante ao do Necrozma, em cores no geral mesmo. O amarelo com preto é representado muitas vezes no design da Lusamine. O fato dela ter um cristal negro com detalhezinhos verdes é semelhante ao Necrozma. E o próprio Guzma com a paleta de cor dele indo pro preto, como se tivesse completamente sem luz. Necrozma foi feito para proteger o multiverso. Ele é o criador e o senhor da luz. Ele é a luz de Arceus do mundo, basicamente manifestada em um ser físico. E ele perdeu tudo isso por causa de um acidente que rolou muito tempo no passado, que acabou ferindo gravemente e matou ele praticamente. E depois ele voltou. Só que como essa coisa que não se importa de destruir qualquer universo e sugar toda a luz que existe em todos os astros daquele mundo, só pra poder voltar pra forma original dele. Ele é a mesma coisa que esses dois. Ele era algo bom, ele era algo que foi feito pra ajudar as pessoas, mas na própria loucura mesmo, e na própria insatisfação e no instinto mesmo, ele passou por cima de cada um dos outros seres que também foram feitos pra proteger,
pra simplesmente alcançar seu poder original, sendo que ele tá indo contra o que ele foi feito pra fazer. E é por causa disso que acaba gerando uma outra dualidade entre o Lusamine e Guzma, onde eles estão mais neutros nessa timeline, tanto que no pós-game, o Guzma te ajuda muito a enfrentar a equipe Rainbow Rocket. E o Guzma, ele é bole, ele desfaz a Team School e te enfrenta na Liga Pokémon. Tipo, mostrando que ele venceu os desafios da ilha. Porque você só vai pra Liga Pokémon quando você vencer os 4 desafios da ilha. Mostrando que ele evoluiu como personagem. Morre. Agora tem um Xão lá atrás. Eles ainda não respeitam a Lola da forma que você pensaria. Eles não querem aquela competitividade tóxica. Eles não querem sofrer mais represália. Eles mantêm tudo isso. Mas eles não cometem aqueles crimes, aquelas atrocidades que eles faziam antes. E agora tentam ajudar. A partir do a Lola que começa a ficar bom na história. Exatamente. Da força, mas pra personagem. proteção. E não pra machucar quem não merece nada disso. Novamente, é o Guzma que ajuda a gente a enfrentar a equipe Rainbow Rocket, que tem todos os vilões anteriores à franquia. E até a Lusamine ajuda. Lusamine tem até um momento com seu marido Mo. Sim, ele está vivo e não foi jogar no Vasco, mas ele está sem memórias. E aqui, novamente, eu acho que mostra Essa cena é da hora, tá? da humanidade da Lusamine. Ela conversando com o marido dela, sem ele saber que ela é sua esposa. Eles têm opiniões muito parecidas, mas ela não conta pra ele quem ela é. Nem tentei atrás, porque ela pensa, ele parece estar mais feliz agora. Parece ter vergonha até mesmo de mostrar o que ela se tornou, o que ela fez. E de tirar aquele sorriso da cara do Mo. Eu ainda acho egoísmo por parte dela, porque eu acho que a Lily tinha que ter noção que o pai dela tá vivo. Ela e o Gladio mereciam ter contato com o pai, mesmo que ela não quisesse. Ele tem o direito de saber que tem filhos, mas dá pra entender o lado dela. Tanto o Guzma quanto o Lusamine são bem humanos. E não um genérico de... E também porque o Gon perdeu totalmente a memória, tá ligado? De repente jogar uma bomba assim no colo dele. Eu acho que é melhor pros dois lados que, tipo, ele só perdeu a memória e os filhos, tipo, o pai foi de arrasta. Eu acho que é até melhor assim. Tadinho deles. Não, eles fazem coisa ruim mesmo. Eles são bem zoados. E o jogo depois até tenta penalizar eles, principalmente na versão Sun e Moon, porque lá eles estão muito mais loucos. E o que a gente acaba aprendendo sobre tudo Não, isso... Sun e Moon, a Lusamine tá fudida no Sun e Moon, tá? Ela enlouquece mesmo. Por quê? Ela enlouquece. Caralho. E, tipo, literalmente a Lily vai embora com ela pra ela ser retratada. O Guzma, foda-se o Guzma. Tenham noção dos seus sentimentos. Coisas ruins podem acontecer na nossa vida e vão acontecer, infelizmente. A vida é assim. Mas eu mostrei aqui vários casos onde esses dois personagens aqui não conseguiram expressar bem o que eles sentiam. Negar o luto, ou até mesmo descontar suas frustrações em pessoas que não tem nada a ver, não é a forma de solucionar seus problemas. E os personagens só vão entender isso depois de perderem muita coisa pelo caminho. O tanto de Pokémon e pessoa que sofreu nessa caminhada nunca vai poder ser desfeito. Essa é a grande realidade dos jogos Pokémon Sun e Moon. E por isso mesmo que torna essa história mais sombria, porque no final das contas, de todos os vilões da franquia até então, naquela época, Lusamine e Guzma são até de certa forma os mais pé no chão. E isso que torna eles mais assustadores, principalmente no caso da Lusamine, porque nem o Guzma consegue ser tão cruel quanto ela foi com a própria família e com os Pokémon em volta dela. Repito, eu entendo que ela estava passando por problemas, eu entendo de verdade, mas não dá pra justificar nada do que ela fez. Irmão, ela era um personagem, ela não pode existe. ser perdoada. Só queria dizer isso, tá? É, então. Eu gosto bastante desses jogos, tá? Eu gosto bastante. Gosto muito deles. Sou fã. Um bom vídeo, inclusive, do Nerd Report. Mais um vídeo do Nerd Report visto.